Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aí no mais uma live entre irmãos e queremos saudar a todos aí com a paz do Senhor. Vocês são muito bem-vindos. Pedimos para você já compartilhar, curtir e convidar pessoas para assistir. Hoje nós temos um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre sonhos. Não aquele sonho que a gente tem quando dorme, mas sonhos no sentido de metas, né, de projeção da vida. Mas antes disso, vamos aí cumprimentar todo mundo e depois fazemos uma oração, né, porque todas as segundas-feiras à noite Deus tem falado conosco, tem trabalhado na nossa vida, na nossa alma. Temos tido bastante testemunhos do que Deus tem operado e esse é o principal objetivo. Então vai lá, Mateus, dá o teu oi aí para a galera. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esperamos que Deus fale ao seu coração, participe, comente. Você é parte imprescindível aí desse momento juntos para a glória e honra do Senhor. Próximo. Miriam. Boa noite, galerinha. Bom ver os rostinhos familiares. Que bom que vocês estão participando conosco. Como já falamos, o tema de hoje é sonhos. Participe, chamem aquelas pessoas que vocês lembram, que acreditam que podem ser abençoados através dessa live e que também possam, de repente, compartilhar experiências conosco e contribuir também com a noite de hoje, com o que Deus tem para falar conosco, a derramar. Amém? Boa noite. Boa noite, galera. Muito bom estarmos juntos nessa noite. Quero convidar vocês a participarem conosco. Tem sido muito bom esse tempo. Eu tenho estado muito feliz de estar todas as segundas-feiras aqui com os meus irmãos e com vocês. E esperamos no Senhor que essa noite seja uma noite abençoada, que você Amém. Seja impactado pela presença de Deus, né? E é muito bom ver muitos rostos conhecidos, pessoas que já estão participando conosco, né? Dar uma boa noite aí aos nossos super fãs que estão aí com a gente. Deus abençoe vocês, né? E também a todos que estão conosco pela primeira vez, que você seja bem-vindo, que seja uma noite especial na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos iniciar então com uma oração. Vou pedir a Miriam para orar a Deus, pedindo que o Senhor nos dê graça nesse momento e nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, mais uma vez, e nós queremos Te bendizer por tudo que Tu és, por tudo que Tu tem realizado. Queremos Te bendizer, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Aleluia, Jesus. Queremos Te louvar, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz, bem como de propagar, ó Pai, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação de Cristo, a mensagem do amor, Senhor, e hoje, de modo, Senhor, especial, falarmos sobre os sonhos, Senhor, sobre os sonhos que Tu tem para as nossas vidas, sobre os sonhos que nós podemos realizar em Ti, Senhor, a diferença que é sonhar, Senhor, os Teus sonhos. Nós Te louvamos, ó Deus, porque, ó Pai, tudo que nós fazemos, ó Pai, debaixo da Tua vontade, no centro da Tua vontade, do Teu querer, Ele é perfeito, ó Pai, Ele é eficaz, Ele é próspero, Senhor, e nos leva, Senhor, a um fim muito maior do que nós mesmos, ó Pai. Aleluia. Nós Te pedimos, ó Pai, incomode as pessoas que ainda Tu queres falar nessa noite. Amém. Traz aqueles, ó Deus, que Tu queres ministrar, que nós podemos também ser abençoados através das suas experiências, e nós Te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade. Amém. Fala conosco, fala através dos nossos irmãos, fala através das nossas vidas. Fica à vontade, Espírito Santo. Nosso maior objetivo é termos, ó Pai, uma experiência viva, nova e eficaz contigo, Senhor.
Nós queremos ter algo novo da tua parte nessa noite, queremos experimentar algo novo, ouvir a tua voz latente aos nossos corações, ó Pai. Aleluia. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por mais uma vez podermos proclamar o teu evangelho. Amém. E muito obrigado pelas pessoas que ainda ouvirão, Senhor, essa live, porque nós sabemos que ela perpetuará, Pai. Amém, Fica à vontade, Espírito Santo, nós te louvamos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, é um assunto amplo, sonhos. Põe aí o tema aí embaixo, Marcão, para o pessoal ver aí. Amém. Então, é um tema bastante amplo, sonhos, tem muita coisa para abordar. Então, a gente convida vocês a participar com a gente aí, com a sua experiência, o comentário, talvez até alguma dúvida, alguma participação que você queira colocar. Nós vamos fazer assim, nós vamos compartilhar algumas experiências e partindo dessas experiências ou em meio a essas experiências, nós vamos estar também destacando algumas lições importantes, interessantes dentro desse tema dos sonhos, ok? Então, você, não sei se você tem sonhos, se você já alcançou sonhos, se você desistiu de sonhos, como isso se processa na sua vida, mas nós cremos num Deus que realiza sonhos, cremos num Deus que tem prazer em realizar sonhos, um Deus que faz coisas maravilhosas nesse sentido, e queremos que a experiência inspire você um pouquinho para talvez ressuscitar sonhos, resgatar sonhos, ou quem sabe até glorificar a Deus, relembrar, agradecer, bendizer o nome do Senhor por sonhos que você já conquistou, porque tem muitos sonhos que às vezes a gente sonha a vida toda, conquista, e depois a gente esquece que aquela conquista, ela foi uma conquista muito sonhada, muito buscada, né, trabalhada para até chegar ali, né, então que haja uma gratidão, né, no nosso coração também. Nós vamos começar pelo... falar que já tivemos o primeiro comentário, foi da Tia Neir, que já falou, já deixou aí bem claro, eu tenho sonhos. Amém. Olha, eu tenho sonhos, é interessante lembrar, a Tia Neir já está aí há um bom tempo, já está com os seus caminhada cristã, né? E ela falou, eu ainda tenho sonho. Isso aí, glória isso a Deus, aí. Amém, benção. Então vamos lá começar pelo Marcão. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês, né, talvez o meu maior sonho de vida que eu tinha, né, graças a Deus ele se realizou, né, que era ser pai. Né, eu sempre tive um sonho muito forte de ser pai, né, só que depois de um tempo eu entendi que esse sonho precisava passar pelo casamento, né, apesar de ser óbvio, mas... Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas como cristão que eu sou e prezando por fazer a vontade de Deus, fazer o que é correto, né? Acabou que depois de um tempo, né, na minha adolescência ainda, eu entendi que para chegar a esse sonho de ser pai, né, eu precisava passar por outras etapas. Sim. Né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês, né, que Deus colocou no meu coração para compartilhar acerca desse sentido, desse sonho que eu tinha, é que por muito tempo eu busquei esse sonho da minha maneira, vamos dizer assim, né? E de certa forma eu me machuquei muito na minha adolescência, né, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, em busca desse sonho. Eu quero abrir um parênteses aqui, que ele colocou aqui agora, fez um comentário, né, e vou até destacar aqui o comentário dele, porque hoje o nosso tema é sonhos por causa do Pedro Ivo Avarenga. Né? Então, Pedro, obrigado aí pela sugestão de tema. Né? Hoje o nosso tema é sonhos por sua causa, que sugeriu aí para que nós abordássemos esse tema hoje. Então, obrigado pela sua participação. Né? Mas durante um tempo eu corri atrás desse sonho, a minha maneira, e acabei me frustrando muito, me machucando muito, porque, assim, o que acontecia comigo? Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes americanos de colégio que acontecem nas escolas lá dos Estados Unidos, e eu era o gordinho gente boa. Né? Eu era aquele gordinho... aquele gordinho da mulherada, né? Que sempre tem naqueles filmes americanos,
né, que é o gordinho amigo das meninas, né, o gordinho que ajuda as meninas em tudo, mas que acaba... e por muito tempo eu acabei vamos dizer assim, me apaixonando, né, gostando de muitas meninas que acabaram ao longo da vida me machucando muito, né? E eu louvo a Deus porque hoje eu sou sarado quanto a tudo isso, não guardo mágoa de ninguém, não tenho problema nenhum quanto a isso, mas durante muito tempo eu me frustrava porque nessa busca incessante de querer, né, realizar esse sonho de constituir família, de ter filhos, né, eu acabei me machucando muito ao longo dos anos, né? Brincaram muito com os meus sentimentos, vamos dizer assim, né, do gordinho gente boa, né? Mas louvado seja Deus, porque nós, como nós falamos, nós servimos um Deus que realiza sonhos, né? E graças a Deus e comigo aconteceu de que quando eu parei de pensar um pouco no meu sonho e passei a entender, né, o pessoal está colocando aí que lembra de algumas, né? Brincadeira, esse Paulo aí, eu vou te contar, né? Então, mas quando eu passei a viver, né, e a pensar e a querer realizar os sonhos de Deus na minha vida, todos os meus sonhos pessoais começaram a se tornar realidade, né? Então, especificamente sobre esse sonho que eu tinha de ser pai, de constituir família, né, a partir do momento que eu passei a sonhar o sonho de Deus, né, Deus fez com que eu conhecesse a minha esposa dentro do seminário, né, nos preparando para o ministério, né, e lá eu conheci a Andressa, né, desenvolvemos relacionamento e hoje nós temos, né, uma família abençoada, uma família feliz, né, por conta desse meu entendimento de querer viver os sonhos de Deus e não apenas os meus. E os outros sonhos, né, eu ainda possuo sonhos, então, irmã Naira, Neira, a gente ainda possui sonhos também, né, então eu tenho muitos sonhos ainda que eu creio que se tornarão realidade, né, mas hoje eu aprendi a deixar meu sonho em segundo plano, vamos dizer assim, né, eu aprendi a deixar os sonhos de Deus em primeiro lugar e entendendo que quando eu sonho o sonho dele para a minha vida, os sonhos que ele sabe que eu tenho, ele passa a tornar realidade, né? E isso tem acontecido com o passar dos anos. Então, quando a gente começou o relacionamento, a gente sonhou com um casamento de uma determinada forma e Deus nos surpreendeu maravilhosamente, né, e nos deu um casamento além das nossas expectativas. Por exemplo, eu sempre sonhei, e era um sonho meio que velado, né, praticamente só a Andressa sabia disso, mas eu sempre sonhei em a menina nascer primeiro, né, e depois o menino nascer em segundo, né, e eu tinha muito isso no meu coração, muito pela minha relação com a Miriam, né, que a Miriam é muito mãezona, né, uma segunda mãe, praticamente, né, então o mesmo relacionamento que eu tive no sentido de cuidado, de carinho, né, porque esses outros dois aí faziam miséria comigo, vocês não têm noção. Percebe que vamos fazer a cura anterior aqui, que ele descartou eu e o Matheus, né, do sonho. Enquanto a gente sofria, né? Mas a Miriam sempre teve esse cuidado. Então, esse sentimento que eu tive com a Miriam, esse cuidado que a Miriam tinha comigo, eu sempre quis para os meus filhos. E aí, por isso, eu sempre sonhei que a menina viesse primeiro, né? E era um sonho velado, eu não jogava no ventilador, não expunha isso, mas desde que eu estou sonhando o sonho de Deus, Deus tem realizado os meus sonhos nos mínimos detalhes. E aí ocorreu de vir a Elisa primeiro, né, depois o Isaac, né, nós ainda sonhamos com o terceiro, não sabemos como será, né, se quem sabe aquilo que o Mateus desejava vai vir para a gente não sabe ainda, né, mas a gente ainda sonha com o terceiro, e eu creio que todos os outros sonhos que eu tenho o sonho de uma casa própria, eu tenho o sonho de galgar passos ministeriais, né, e vários outros sonhos, e todos esses sonhos aos poucos têm se tornado realidade quando
eu deixei de colocar o meu sonho em primeiro lugar e passei a colocar o sonho de Deus para a minha vida em primeiro lugar, né? E aí é um texto que a gente sempre tem citado aqui nas nossas lives do Entre Irmãos, que é o texto lá do Salmo 37, né? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração, né? Em outra versão, agrada-te... Puxa vida, eu usar esse texto de novo, cara. Puxa vida, mas que não tem problema não. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfaz o desejo do seu coração. Então, eu tenho aprendido isso, que ao sonhar o sonho de Deus, é como de lambuja, eu sonho o meu sonho também, porque Deus ele não vai querer alguém frustrado, alguém desapontado, alguém triste, realizando o sonho que Ele tem para as nossas vidas. Então, praticamente é isso. Eu era um gordinho normal que sempre sonhou em ter uma família, em ter filhos, em constituir família, e aí acabou que Deus proporcionou isso para as nossas vidas. Amém. Bênção. Graças a Deus. É bem importante essa questão da gente conjugar os sonhos de Deus com os nossos pessoais, né? Sim. Seja talvez para abandonar alguns que estão fora da vontade de Deus, e seja para entender, né, os propósitos de Deus. Mas vamos lá então para o Mateus. Mateus colaborar com a gente um pouco sobre esse tema aí dos sonhos. Eu queria só comentar que o Marcos falou umas 2 ou 3 vezes a palavra velado. Acho que a gente tem que comentar sobre isso, que quem não teve o seu sonho velado foi José, e ele teve o que teve... Não, quem teve? Não, ele não velou, ele não guardou para ele. Sim. Ele contou para os irmãos, e isso gerou nos irmãos tudo aquilo que nós sabemos, os ciúmes, a venda, e claro que Deus contribui para o bem, mas talvez não precisava ser daquele jeito. E a gente precisa tomar cuidado para quem conta, como a gente conta. Porque às vezes o nosso sonho pode ser mal interpretado. Se a pessoa que não é de Deus e não está no mesmo sentimento, ela pode interpretar como arrogância, ela pode nos atrapalhar de alcançar esse sonho. Às vezes é um colega de trabalho que não entende que a gente quer ser promovido e quer puxar o nosso tapete e quer fazer. Então, eu acho que dentro só dessa palavra que o Marcos comentou, a gente precisa ressaltar isso, do cuidado que a gente precisa ter no falar. Porque quando a gente pensa no que o Marcos falou e no que a gente está falando aí sobre associar o nosso sonho com o sonho de Deus, quando a gente não tem certeza que o nosso sonho é o sonho de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque senão a gente fica falando, e mesmo que alguém não faça nada contra nós, se não acaba acontecendo, a gente fica meio que sem graça, a gente quase que perde uma moral ou perde uma naturalidade. Como o Marcos falou, ele tinha um sonho velado de ser primeiro a menina, e se ele fica falando para todo mundo e não vem a menina, e aí será que Deus não cumpre? Será que Deus não quis? Será que ele que sonhou errado? Então a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente fala, com aquilo que a gente fala, até termos talvez a certeza do que é e a hora de falar e de como Deus faz aí. Só talvez completando aí, eu acho que é um negócio muito interessante que depois dá pano para a manga. Mas a parte do meu sonho, ou dos sonhos, né, que eu tive, está incluso aí o que o Marcos falou sobre ter uma família, sobre ter filho, e o que eu queria ressaltar é a importância da gente focar naquilo que a gente sonha, ou ter o foco de como Deus nos abençoa, de como Deus nos faz prosperar, mas do quanto nós temos que ter a participação. Que nem ele falou, ele sofreu muito tempo ou foi muito tempo magoado. Eu, graças ao bom Deus, eu não sofri muito, porque eu, com a tenra idade aí,
me apresentei a Deus e, ouvindo uma mensagem, eu escolhi não me relacionar, escolhi não namorar, escolhi não fazer nada com ninguém até eu encontrar a minha futura esposa. E foi um propósito que eu fiz, e isso me ajudou a alcançar o meu sonho, ou me preservou para alcançar o meu sonho. E nessa procura, e é um dos meus sonhos, é igual ao do Marcos, gente de família grande, às vezes tem esse sonho de ser pai, de ter a família. Sim. E eu tinha o sonho de ter filhos, e em uma das conversas com a minha atual esposa, Flávia, quando a gente estava se conhecendo, porque naquela época a gente tinha dificuldade que não tem hoje, né? Porque a gente se conheceu por carta, a gente namorou por carta. E faz tempo. Uma vez por semana faz tempo, gente. Eu já vou fazer 16 anos de casado, 18 anos com Flávia. É muito tempo, é uma vida já. E naquela época, e como eu tinha esse propósito de me preservar, para os irmãos terem noção, aqueles que conhecem um pouquinho da nossa história, na primeira conversa com Flávia, mais séria, eu falei, olha, quero te conhecer, porque eu não vou namorar a não ser a minha futura esposa. E para ser minha esposa, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E coloquei uma lista, e falei, tu está disposta a conversar? Ela falou, não, vamos conversar. E aí, dentre uma dessas conversas, eu expus que eu tinha o sonho de ser pai, que eu queria muito ter filhos. E ela, nessa conversa, falou assim, olha, eu não tenho pretensão nenhuma de ter filhos. E na conversa, eu falei assim, olha, então foi um prazer ter lhe conhecido, foi um prazer conversar com você, mas diante disso, você não é a mulher de Deus para minha vida. Falei, então, boa noite, tchau, e desliguei o telefone. E a maioria das pessoas que ouvem isso fala, meu Deus, pois é, meus queridos, porque essa é a questão. Se o teu sonho, você tem a convicção do teu sonho, você tem a participação para que ele se realize ou não. Não adianta você tomar as atitudes erradas e aí depois culpar, Deus não realizou o meu sonho. Não, eu tomei e eu fiz, graças ao bom Deus, sendo ela a mulher de Deus para a minha vida, Deus ministrou ao coração dela, Deus falou com ela, Deus deu um sonho para ela, e aí ela me ligou e falou assim, olha, Deus tocou no meu coração, eu entendi o propósito de Deus, eu estou disposta a ter filhos. Eu falei assim, opa, então a gente não pode voltar a conversar sobre isso, sobre o nosso futuro relacionamento, para ver se vai encaixar ou não todas as demais outras coisas. Eu quis compartilhar isso, e é interessante, olha como Deus faz. Nessa época, quando ela resolveu, eu falei assim, então a gente fica combinado 2 gravidez, pode ser? Ela, então tá bom. E no meu coração, eu queria ter 3 filhos, eu falava assim, olha, ela vai engravidar de um, vai pegar o jeito e depois vai vir gêmeos. Porque eu combinei com ela, foi 2 gravidez. E, irmãos, isso eu só falei depois que nós já tivemos filhos, porque Deus não nos deu gêmeos e eu estava tranquilo, porque essa era a vontade de Deus. Mas fora do nosso combinado, Deus deu a 3ª gravidez e veio o loiro aí que nós não estávamos preparados. Nós não tínhamos, contrário do Matias e do Micael, que nós preparamos, nós abrimos e fizemos todo o processo. O Melquias veio de lambuja aí, para falar, não, eu que estou no controle, vocês só fiquem quietos, e amém, ficamos quietos. Mas, fora isso, eu tive e tenho muitos outros sonhos. Um dos sonhos eu tive realizado ano passado, eu tinha o sonho de voltar para os Estados Unidos, nós moramos lá 3 anos, a maioria dos que estão aí ao vivo conosco sabem disso, e eu sou apaixonado pela língua inglesa, e eu tinha um sonho de voltar para os Estados Unidos. Eu queria voltar, nem que fosse... E eu falava para algumas pessoas, eu quero ficar nem que seja uma semana para revitalizar o meu inglês, para poder falar, para poder estar junto. Irmãos, depois de 20 anos, Deus realiza o sonho, e eu tive a oportunidade, ano passado, de voltar aos Estados Unidos. Falei,
falei, puxava assunto com quem estava na fila do mercado, puxava assunto na loja, puxava assunto com o vendedor. Muito difícil para o Matheus, né? O Matheus puxar assunto, eu não acredito, rapaz. Falei do quanto, e eu pude ver o quanto Deus é maravilhoso, e nessa viagem Deus me deu de presente, além de Deus me dar de presente a viagem, eu ainda pude levar a Flávia comigo, que era outro sonho, fazê-la entender um pouquinho do que eu falava, porque quando eu falava dos Estados Unidos, das minhas experiências, do quanto Deus me deixou apaixonado pelaquela nação e pelo inglês, às vezes ela não entendia muito, e quando voltamos dos Estados Unidos, eu falei assim, filha, você entendeu agora o que eu compartilhava, como que Deus fazia? Então, foi maravilhoso essa experiência. Uma outra experiência, rapidinho, foi o sonho de fazer faculdade. Eu tinha um sonho, na verdade, eu não queria ir para o seminário interno, porque eu queria fazer faculdade, e Deus me mandou ir para o interno, fui em obediência, mas eu ainda tinha no meu coração o sonho de fazer faculdade. Graças a Deus, Deus me abençoou, além de formar no Ser Forte, de convalidar a teologia, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, eu estou tendo a oportunidade de fazer mais uma faculdade, estou na minha 3ª graduação, graças a Deus, e nem quando eu for bem velhinho, eu vou fazer a faculdade que eu queria fazer quando Deus me mandou ir para o seminário. Só não fiz porque ainda não deu, mas ainda vou fazer, porque faz parte aí dos sonhos, e quantos tantos outros sonhos eu tenho, mas é aquilo que nós falamos, mesmo colocando nas mãos de Deus, mesmo confiando em Deus e orando para ver se é da vontade de Deus, eu faço a minha parte, eu corro atrás, eu pesquiso, eu gasto o meu tempo fazendo, que às vezes as pessoas acham que tudo vem muito de graça, que é sonho de Deus, então vai acontecer. Não, tem que ter a nossa transpiração em todo esse processo, tem que ter o nosso vigiar, tem que ter a nossa participação nisso tudo. E eu termino por aqui para não pegar todo o tempo. Valeu, que bom. Miriam, tem algum sonho aí, uma experiência, uma lição? Eu sou sempre a negativa da história, né? Eu sou sempre a que vou contar o sonho não realizado, né? Porque vai contar a parte ruim, né? Porque senão o pessoal sempre acha que é milagre, só milagre, é maravilha, e é só sonhar, não existe pesadelo nessa vida, né? E existem pesadelos, né? Que a gente confunde com os sonhos, né? Existe essa parte que a gente se engana, né? E eu, como eu já compartilhei com vocês, eu sou a pessoa teimosa, né? Então, vamos falar da teimosia e bora lá. Como a gente falou já no início, existem aqueles momentos que a gente sonha, e nem sempre o sonho que a gente tem significa que é o sonho de Deus para a gente. Às vezes a gente entende, às vezes não, né? Então, o primeiro sonho que eu tinha faz parte desse nosso mudar para os Estados Unidos, né? Eu fui com 7 anos de idade, então foi a nossa primeira viagem de avião, aquela coisa toda. Os aviões de antigamente não eram como hoje, eram aviões espaçados, cadeiras mais largas, era aquele sonho, né? Viajar de avião. E eu lembro, assim, que quando eu entrei, que eu vi aquelas comissárias de bordo, aquelas aeromoças, né, que a gente fala, todas bem vestidas, com taier e tal, alinhadas, sempre muito bem maquiadas, presunçosas, né? Ali nasceu no meu coração o sonho de ser aeromoça, e eu falei, nossa, eu vou ser aeromoça, vou seguir esse caminho. Cada vez que eu tinha a oportunidade de poder estar no avião, de ver shows de aviões, eu não lembro como é que é o nome que a gente fala, eu era fascinada, e o meu sonho, eu falei, não, eu vou ser comissária de bordo, assim que eu puder, terminando a escola, eu vou procurar me informar e vou investir nessa área, né? Acreditando que tinha uma estética aceitável e que iam me deixar passar, eu fui atrás disso. Então, formado no 3º ano, né, fui correr atrás dos cursos que tinham para isso, das empresas legalizadas, e conforme eu comecei a entrar em contato,
As respostas foram as mesmas, que eu não poderia ser comissária de bordo. A gente está falando também aí de alguns anos atrás, né? Hoje eu tenho 34, algumas coisas mudam, né? Tem a questão da aceitação, mas não podia ser comissária de bordo quem tivesse acima de peso X, não podia ser comissária de bordo quem tivesse menos de tantos centímetros, e para mim só faltavam 6 centímetros para poder ser comissária de bordo, então eu até tinha como emagrecer, mas eu não tinha como me esticar, né? E isso fora a questão do salto, que era obrigatório o uso, mas era fora o salto, tinha que ter os 6 centímetros a mais, né? E ali foi, então, a primeira vez que eu entendi que o meu sonho não era o sonho de Deus, né? Porque se fosse o sonho de Deus, ou não haveria essa regra, né? Ou então Deus teria me feito dentro da regra, né? E não a exceção, né? Enfim, não era para ser realmente. E, amém, entreguei diante de Deus, fui fazer o seminário, fui cursar outros cursos, ir por outros caminhos, e foi o primeiro não sonho, né, que eu tive que lidar e entender que era o que Deus não tinha para minha vida, né? E o segundo sonho que eu tive e que eu tenho, né, e que ainda não realizei, é o sonho de lidar com estética. Eu tenho alguns cursos nessa área, mas aí a gente entra também na questão do Marcos, né, do caminho, que às vezes a gente vê o sonho e não quer trilhar esse caminho, né? Eu sempre gostei da área de estética, de cuidado com pele, de cabelo, de unha, depilação, enfim, toda essa área realmente de estética. Porém, eu nunca consegui trilhar o caminho, né? Por medo de não dar certo, por medo de abrir um negócio, de não ter o tato para abrir um negócio e trabalhar sozinha, porque muitos anos também ainda morava com o papai, então tinha a questão da itinerância. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá. Tá bom. Então é aqui o meu. E tinha a questão da itinerância, então não tinha como eu abrir um salão e ficar movimentando esse salão, né? E aí eu deixei também esse sonho de lado, entendendo que também não era o momento de Deus, ou não era o sonho de Deus para mim naquele determinado momento, já que eu era dependente do pai, já que eu ainda não entendia que era hora de sair de casa e de me firmar em alguma dessas cidades que o papai estava, né? E hoje é algo que eu coloco diante de Deus, né? Ainda mais com a vinda da Manuzinha. Eu penso já que é algo possível, que é algo que eu posso galgar, que é uma liberdade de tempo e financeira que eu posso ter com ela, e aí a gente vê os sonhos de Deus sendo renovados e trazendo à memória, que aí foi o que Moisés falou logo no início, sobre Deus ressuscitar, de repente, alguns sonhos que estavam mortos, né? Pode falar. E aí que meu microfone tá com problema, gente. Desculpa, eu tô ouvindo muito chiado. E aí, para não dizer que eu sou a pessoa só do pé torto, que eu não tenho sonhos realizados. Eu tenho sonhos realizados, tá, gente? Deus realiza meus sonhos, para a glória de Deus, para a graça e misericórdia de Deus na minha vida, eu tenho sonhos realizados. E um desses sonhos é a minha pretinha, que todo mundo sabe, é a Bombom. Eu também não sabia como que ia ser, que eu iria realizar. Sempre tive o sonho de ter uma bebê negra, e eu não imaginava como que seria, eu não pensava que eu iria casar com um negro. Na verdade, eu nunca pensei no processo. Faltou aula de biologia, né? É mais ou menos como o Marcos falou, né? A gente tem um sonho e não pensa no projeto, né? E eu sonhava realmente com a minha pretinha, e eu pensava que de repente eu iria fazer missões transculturais, sei lá, eu iria para a África em algum lugar e traria minha preta junto. Eu não sei, na verdade eu não sabia como que Deus faria, mas assim, sempre tive muita paixão. A gente até passou por algumas igrejas que a gente tinha uns bebezinhos negrinhos, né? Até em Assis a gente tinha o João Marcos, que era o nosso xodózinho, nosso querido, até inclusive se estiver vendo, um beijo para você, o João Marcos, e era o nosso querido lá de casa, ele era um negrinho, bebezinho, e era o nosso xodózinho. E eu pensava, nossa, eu vou ter meu bebê, eu vou ter meu bebê.
Enfim, namorei 6 anos e meio antes do Vander e realmente achava que a Manu viria por uma forma de adoção, alguma coisa assim, visto que esse namoro não era um homem negro, né? E aí Deus permitiu com que esse namoro não desse certo, com que eu reencontrasse o Vander depois de 9 anos, viéssemos a casar, e aí Deus nos deu... É isso mesmo, Ana Lígia. É esse chiado de panela de pressão que está no meu ouvido. Eu acho que é o meu fone, não sei. Mas, enfim. E aí Deus permitiu... Eu li o comentário. What the heck? Eu li o comentário. A Ana Lígia colocou, tem chiado mesmo. Em alguns momentos parece uma panela de pressão ao fundo. E é isso que eu estou ouvindo. E às vezes eu não consigo me ouvir falando porque eu estou ouvindo esse chiado. Mas, enfim, ok. E aí, Deus realizou meu sonho. Eu tenho minha bombom. Deus realizou também o nosso sonho da casa própria. Era um desejo muito grande do meu coração não morar de aluguel. E Deus nos deu a nossa casa. A gente até chama que é um apertamento, mas é nosso. A gente crê que Deus nos dará um lugar maior, um lugar onde nós possamos receber nossa família, que é o que eu mais amo fazer, né? E aí... Deus nos deu também a realização, né, do ser mãe. E aí eu falei de alguns sonhos que às vezes parecem inatingíveis, e aí eu gostaria de falar sobre o sonho de dirigir, que quem me conhece de perto sabe que foi uma luta muito grande para mim. Eu tirei a carta, e assim que eu tirei a carta, em poucos meses de direção, eu passei por um estresse emocional muito grande, e criei pânico, né, da direção, e fiquei anos sem dirigir, foram mais ou menos, acho que uns 6 ou 7 anos com o carro na garagem, e não tendo coragem de dirigir, pegando ônibus debaixo de chuva, e até que um dia realmente eu fiz um propósito com Deus, eu falei para Deus, porque era o meu sonho, eu achava a coisa mais linda. Na adolescência eu ficava namorando a mulherada que passava de carro, dirigindo, eu falava, nossa, que independência, eu quero essa independência para mim, eu achava lindo, era um sonho particular meu. E eu não conseguia, eu travava, eu tinha um medo absurdo. E, gente, eu fiz um propósito com Deus, e Deus, pela glória de Deus, ele realizou o meu sonho, ele realizou o desejo do meu coração. Hoje eu dirijo São Paulo para cima e para baixo, pego Radial, pego Marginal Pinheiros, eu posso até fazer o Uber, só não faço porque meu marido não deixa, porque eu sou apaixonada por direção, e foi um sonho que Deus realizou na minha vida. Eu vou parar por aqui, porque eu fiz uma lista, tá? Enorme, mas eu vou parar, porque senão eu também vou tomar o tempo aí da galera. Amém. Glória a Deus. Eu também tive sonhos realizados, vários, né? E também dos filhos, foram sonhos realizados, mas aí eu não vou comentar muito para não ficar no mesmo tema, repetitivo, né? Mas a minha esposa foi um sonho também, e sonhei com ela logo que a conheci, digamos assim. Mas aí tem as idas e vidas da vida, né, os desencontros. Mas aí depois Deus me permitiu restaurar esse sonho e finalmente casar. Então, minha família, meu casamento é um sonho realizado. Eu sou apaixonado pela família, pelos meus filhos, brincar com eles, estar com eles e etc, né? E eu quero destacar, né, dentro tudo que já foi falado, Mateus destacou a questão da gente ter que trabalhar para que os sonhos se realizem, né? E eu quero destacar o fato de que a gente tem que sonhar. O trabalho, eu não estou falando contra, não. Eu estou acrescentando ao que eles falaram, né? O fato da gente ter que sonhar. Eu acho que o sonhar, ele envolve muito fé, entendeu? Não? E claro, tem que ser uma fé bíblica, uma fé real, não uma fé falsa, em que você estabelece sonhos infundados, sem propósito, sem razão de ser, sem objetivo. Aliás, lá em Tiago, a Bíblia fala que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para gastar nos nossos próprios deleites, ou seja, são propósitos equivocados, são intenções mal direcionadas. Mas todo sonho que ele nasce de um coração puro, com intenções boas, nobres, eu creio piamente que Deus tem uma enorme satisfação e prazer de realizar.
Amém. É como o pai que tem prazer de realizar um sonho de um filho. Eu tenho até hoje um boneco que se chama Alf, não sei quantos lembram daquela série. E esse Alf, ele é um boneco muito importante para mim. Ele é mais Alf, velho, acho que o Marcos. Teimoso, o nome. Se eu não me engano, ele é mais velho que o Marcos, esse boneco. E ele é muito importante para mim porque ele foi um sonho que eu tive. E eu lembro que meu pai, naquela época, a gente com uma condição bem simples, era um brinquedo em lançamento, você entendeu? Então ele era caro. Eu lembro que o meu pai chegou para mim, eu não lembro qual que era a ocasião que eu pedi para o pai aquele Alf, mas eu lembro que o pai chegou e conversou comigo, e ele disse, olha, filho, infelizmente o pai não vai conseguir te dar esse brinquedo, ele é muito caro, o papai não vai conseguir comprar, e etc. Meu pai sempre jogou limpo, meu pai, minha mãe, então algumas coisas a gente entendia, compreendia e bola para frente, né? E eu lembro que, de repente, meu pai, não sei o que ele fez, como que ele fez, o que ele arranjou, e eu não sei como, mas sei como, né? Porque eu lembro até de pequenos detalhes, por exemplo, a gente querendo tomar coca na viagem e não tendo condição, e eles parando e comprando 2 latinhas para dividir, eu com um irmão e o outro irmão com outro irmão, e a gente oferecendo. Minha mãe ama Coca-Cola, a gente, mãe, você quer um pouquinho? Ela, não, a mãe não quer não tô com sede, mas tipo assim, só para realizar a nossa vontade, né? E a gente não conseguia nem mais tomar daí, né? Que a gente que tinha mais conhecimento, não sei se o Matheus lembra desse episódio, mas os pequenininhos mandavam vir, né? A gente ficava até meio engasgado para tomar aquele negócio. Então eu sei mais ou menos, eu imagino, né, como meu pai fez aquilo, né? E ele tem um jeito e realizou aquele sonho, né? Então, eu aprendi a sonhar, vamos dizer assim, eu aprendi a sonhar e colocar diante de Deus e exercer a fé para o sonho, né? Então, eu sempre gostei, sempre sou apaixonado pelo mundo, pelo globo, né? Por viajar. Então, eu sonhei em conhecer vários lugares e eu conheci vários lugares, né? Ainda tenho um sonho de alguns outros lugares, vou chegar lá, né? Vocês vão ver, vou chegar lá. Amém. E... a dado momento, esses sonhos eles foram ficando ainda melhor, né? Porque eles foram se unindo à missão de Deus para a minha vida, ao chamado. Amém. Então, desde que, por exemplo, começou a obra lá em Moçambique, eu sonhei em ir em Moçambique, eu sonhei em conhecer aquele trabalho, participar, e Deus realizou isso. Eu sempre fui apaixonado pelo Amazonas, sonhei em ir lá um dia, conhecer, e pude ir lá também pela obra, por missões, né? Estive fazendo missões na Europa e com isso conheci vários lugares, vários países. Enfim, mas assim, quando eu falo assim, é difícil a gente tentar explicar o que eu estou querendo dizer, porque parece que quando você fala que, por exemplo, você fez isso, aquilo outro, ou foi aqui ou acolá, ou realizou isso, por exemplo, se eu fizesse aqui um histórico do que eu já fiz nesse breve momento de vida, vai dar a impressão de que eu tenho dinheiro, entendeu? De que eu tenho algum investimento, de que eu tenho algum patrocinador forte, alguma coisa desse gênero. Mas, assim, foram todos recheados de milagres, mas milagres, assim, absurdos, milagres fora do normal. Milagre mesmo, na definição do milagre, né? De não ter condição de ter zero mesmo e Deus pegar e realizar e abrir porta e fazer a passagem baixar e abrir caminho, e às vezes ir sem condição, ou ir só com o dinheiro da passagem, Deus cuidar, e Deus tratar, trabalhar e abrir porta. Enfim, eu já realizei muitos sonhos nesse sentido, no exercício da fé. Mas sempre havia uma convicção de que não eram sonhos vagos, ou sonhos fúteis, ou sonhos visando apenas um ego próprio, coisa do gênero, né? Mas eram sonhos inocentes, ou sonhos puros, sonhos nobres em alguns deles, e que Deus tem prazer de realizar. Entenda bem, eu não estou falando só dos sonhos que têm a ver com a missão, mas sonhos também, assim, pessoais, que você tem. Por exemplo, eu tinha um sonho pessoal de ir em Paris, eu fui em Paris, né? E esse sonho nasceu no meu coração quando eu era criança, e a minha mãe tinha um livro de francês lá em casa, e eu ficava olhando aquele livro de francês e folheando e lendo, tentando entender aquele negócio,
surgiu no meu coração esse sonho. E eu nutri esse sonho. E pude realizar esse sonho, não necessariamente em missão. Apesar de eu ter ido acabei, todo lugar que eu vou, acabo indo em igreja, acabo me envolvendo nesse sentido, porque a gente ama isso também. Mas não fui para isso, eu fui para passear mesmo, fui para conhecer a Torre Eiffel, uma coisa maravilhosa e tal. Então foi um sonho que eu tive no meu coração. Aí há um preço que se paga, que é aquilo que o Matheus falou, você tem que fazer alguma preparação ao longo da sua vida, você tem, no que você vai nutrir naquele sonho, você tem que estar, de alguma forma, se preparando para aquilo, né? Por exemplo, se surge agora a realização e você não tem nem passaporte, você perdeu a oportunidade, você perdeu a chance. Então, alguma preparação você tem que fazer, mas toda essa preparação, ela tem a ver com a fé, com a crença de que Deus é um Deus realizador de sonhos, né? Aleluia. Que Deus é um Deus que cumpre sonhos. Então, eu tenho um lema pessoal para mim, que eu não nasci para sonhar, mas eu nasci para realizar sonhos, porque eu tenho um Deus que realiza sonhos, um Deus que faz acontecer. E eu tenho feito isso, né, em termos assim de pessoal de viagem, em termos familiar, em termos ministerial, em termos pessoal, em vários sentidos. Sonhos dos mais loucos, mais impossíveis, até ministerial, por exemplo, que é totalmente improvável às vezes, no momento que aconteceu, mas o Senhor, ele realizou, porque viu pureza no coração, viu sinceridade, entendeu? E é isso aí, né? Então, a fé nesse processo ela é muito importante. Eu teria uma lista aí como a da Miriam, de muitos sonhos que eu poderia citar, mas eu quero destacar esse fator da fé. Então, sonhe, ouse sonhar, né? Ouse sonhar. Nós, como pai, a Bíblia diz, se nós que somos pais, nós sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos, né? Quanto mais Deus. Nós temos que tirar aquela imagem de um Deus carrasco, de um Deus ruim, de um Deus mau, de um Deus mal-humorado, você entendeu ou não? E entender que Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensinou isso, que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso que começa. Ele é o nosso Pai. E todo pai bom, não estamos falando de pai ruim, né? Nós estamos falando de pai bom, que é o comparativo que nós vamos fazer com o nosso Deus. Todo pai bom, ele tem prazer em realizar sonho dos seus filhos, ele tem prazer em conceder algo. Por isso que eu citei aquela questão do Alf lá atrás, né, associando a questão do meu pai e da mentalidade que eu fui construindo em relação ao próprio Deus, entendendo que se meu pai, que não tinha condições, às vezes, em muitas ocasiões, ele se desdobrava para tentar realizar um sonho, por pequeno que fosse, né? Quanto mais Deus, que tem toda a condição no universo, no mundo e acima do universo, ele não é capaz de fazer para realizar o sonho do teu coração. Se for um sonho honesto, né, um correto, não ferir os princípios da palavra de Deus, ainda que seja um sonho pessoal que você tenha, você entendeu? Amém? Não sei se alguém tem ainda algum comentário sobre isso que foi falado, que a gente queria passar pro Marcos também trazer uma breve reflexão para nós aí sobre esse tema dos sonhos. Se Matheus tem alguma outra ponderação, Miriam? Não? Pode passar. Não, eu acho que é mais a questão disso mesmo, de sonhar e saber que também tem passos, né, para isso, mas que nem o Pedro ainda colocou aí, ter a coragem, né, de tomar o primeiro passo, que às vezes é simplesmente abrir o coração, rasgar o coração para Deus e colocar diante dele, né? É que eu, particularmente, assim, tenho alguns sonhos que eu ainda falo para Deus, eu tenho até vergonha de te pedir isso aqui, porque é tão impossível, tão inalcançável, mas eu vou pedir. Ou então, às vezes, coisa pequena, sabe? Aí eu falo, Deus, eu tenho vergonha, mas enfim, colocar diante de Deus, né? Fazer conhecido diante de Deus para que possa ser realizado, né? E também lembrar sempre daquilo que Deus realiza, né? Porque a gente tem sonhos diários que Deus realiza nas nossas vidas, assim como a Azul colocou aqui do sonho da Angélica da geladeira cheia. Esse é o maior sonho do Wander e a maior satisfação dele, né?
porque ele teve uma infância bem regrada, bem difícil, e a alegria do Wander é abrir a geladeira e estar cheia, né? E são sonhos que Deus realiza, né? Que seja a provisão, né, diária, mas é um sonho, né? Então a gente também trazer à memória, né, os sonhos que Deus realiza no nosso dia a dia, né, na constância do dia a dia. Amém? Marcão. Amém. Bom, gente, eu tenho uma palavra, uma breve reflexão para trazer ao coração de vocês nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração, né? E se eu pudesse intitular nessa reflexão, né, eu colocaria como título Muito Mais do que Você Sonhou, né? E eu quero usar 2 textos, né, como base para essa breve reflexão. O primeiro texto está aí na tela para vocês, é a primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, quando a palavra do Senhor nos diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? E é um texto que eu trago muito forte no meu coração, é um texto que fala demais na minha vida, e eu tento trazer ele continuamente no meu coração por entender esse texto, que tudo aquilo que eu sonho, né, e é uma, vamos dizer assim, é uma das frases que eu uso sempre quando eu vou falar da Andressa, e para a Andressa principalmente, eu sempre falo isso, que ela não é a realização do meu sonho, né, e eu louvo a Deus por ela não ser a realização do meu sonho, porque na verdade, e aí eu sempre falo isso para ela, porque você suplantou todos os sonhos que eu tive, né, então você é muito mais do que eu sonhei. Né, e eu sempre uso quando eu coloco, por exemplo, alguma foto da minha família no Instagram, no Facebook, eu uso sempre essa hashtag, muito mais do que eu sonhei. Porque por mais que a gente tenha tido sonhos, que eu tenha tido sonhos, Deus, ele superou todas as minhas expectativas, ele superou Sim. tudo aquilo que eu imaginava. Então, como esse texto diz, aquilo que nossos olhos não viram, nosso ouvido não ouviu, ou sequer entrou na nossa mente, no nosso coração, é o que Deus reservou para nós, para aqueles que o amam. Então, se nós amamos a Deus, nós podemos ter a certeza e a convicção de que nós veremos aquilo que ainda acontecer na nossa vida, aquilo que ainda não contemplamos na vida de ninguém, que ainda não ouvimos, que ainda não veio na nossa mente ou no nosso coração. E aí um segundo texto, não coube todo aqui, né, é o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, né, que diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E se vocês me dão a liberdade de parafrasear esse texto, nós poderíamos aqui dizer, porque os meus sonhos não são os vossos sonhos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus sonhos mais altos e mais excelentes do que os vossos sonhos. Então, Amém. Nesse texto a gente vê também que Deus, o que Deus reserva para nós está acima, está além daquilo que nós muitas vezes achamos a nosso respeito, né? E isso mexe muito comigo, né? E quando eu penso nisso, e eu louvo a Deus porque vocês já falaram um pouco, né, ao longo da live aí, aquilo que eu tinha preparado aqui, né? E aí quando eu penso no seguinte, poxa, como que eu vou então viver isso? Se o que Deus tem para mim é além daquilo que eu sonho, né, é maior do que aquilo que eu sonho, como que eu vou então viver
esse suplantar do sonho na minha vida, né? Então, o primeiro princípio que eu coloquei aqui, né, na minha reflexão, é que, em primeiro lugar, como Moisés falou, a gente precisa sonhar. Não tem como Deus superar os nossos sonhos se nós não tivermos sonhos. Sim. Não tem como Deus nos fazer o extraordinário na nossa vida se a gente não entregar para Ele nem o nosso ordinário. Por exemplo, tem um texto que eu gosto demais da palavra de Deus que diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Né? A resposta vem de Deus, não é o plano vem de Deus. Né? O papel de fazer o plano, o papel de sonhar é nosso. Né? E Deus vai nos surpreender em cima do sonho que nós tivermos. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Ana, na palavra de Deus, sonhava em ser mãe, mas ela jamais imaginou que ela seria mãe de um dos maiores homens que existiu na face da terra, que foi Samuel. Ela sonhava em ter um filho, mas ela foi simplesmente a mãe de Samuel, né? Um cara extraordinário à luz da Bíblia. Por exemplo, José sonhou, né? E o sonho de José foi simplesmente os seus irmãos e os seus pais se dobrarem, se prostrarem diante dele. Mas ele sequer imaginou que, através desse sonho, ele salvaria todo o povo de Israel da fome. E não só o povo de Israel, mas todo o mundo antigo que existia na época foi salvo porque José tinha o sonho que ele teve foi a oportunidade de Deus suplantar, de Deus fazer além. Então, em primeiro lugar, sonhe. Ninguém vai errar por ser um sonhador. Amém. Todos os personagens bíblicos que nós vemos que recebeu esse título foram homens extraordinários, que sonharam e que Deus fez além daquilo que eles pediam ou pensavam. Em segundo lugar, o segundo princípio que eu coloquei aqui é que nós precisamos aceitar o sonho de Deus. Porque a partir do momento que eu sonho, Deus vai mostrar para nós os sonhos que Ele tem para a nossa vida. Ele vai mostrar o sonho dele, que é além daquilo que nós imaginamos, para a nossa vida. E nós precisamos aceitar esse sonho. Nós precisamos entender o sonho de Deus e meio que fazer uma troca, vamos dizer assim. Como eu falei quando eu compartilhei da minha experiência, né, a partir do momento que eu conheço o sonho de Deus, eu tenho que deixar o meu sonho um pouco de lado para viver o sonho de Deus. Né? Senão não tem como eu experimentar esse além, esse acima que Deus tem para a minha vida do meu sonho. Né? Então, nós precisamos aceitar o que Ele tem para realizar na nossa vida. E muitas vezes isso vai ser, como a Miriam falou, vai ser preciso a gente abrir mão de alguns dos nossos sonhos. Porque, assim, a gente está falando aqui de sonhos que Deus realizou, mas a Miriam trouxe esse contraponto, né? Nem todo sonho que nós temos vai ser realizado, porque acima do nosso sonho está o propósito de Deus. Só que os sonhos de Deus vão nos mostrar que aqueles sonhos que não se realizaram eram pequenos demais perto do sonho de Deus. Eram coisas fúteis diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, vai ser necessário abrir mão de alguns sonhos, né, para que a gente aceite o sonho de Deus na nossa vida. E o terceiro princípio que eu coloquei aqui, que é preciso para que nós recebamos esse além de Deus, esse muito mais do que nós sonhamos na nossa vida, é que nós precisamos viver. Não adianta a gente só conhecer os sonhos de Deus e a gente não viver, a gente não apenas aceitar, mas a gente colocar em prática. Tem gente que diz que aceita o sonho de Deus na vida dele, mas ele não põe em prática esse sonho. Ele não traz à tona esse sonho. Aí entra um pouco do que o Mateus falou, né? E aí cada um, peguei aqui uma pincelada do que o Moisés falou, que estava aqui, que a Miriam falou que estava aqui, e o que o Mateus falou que estava aqui, que
ele não vive o sonho, então ele não se prepara para viver o sonho de Deus. Ele não se prepara, ele não faz aquilo que está ao seu alcance para que ele consiga viver esse sonho de Deus. Né? Então, nós precisamos, a partir do momento que nós conhecemos, a partir do momento que nós aceitamos, nós não podemos mais ficarmos alheios a esses sonhos. Nós precisamos viver dia após dia os sonhos de Deus na nossa vida, para que assim a gente consiga ter também os nossos sonhos realizados. Né? E eu coloquei aqui, tem muita gente que ainda pergunta, por que nada dá certo? Por que a minha vida não vai para frente? Por que eu não consigo fazer aquela faculdade que eu tanto sonho? Por que eu nunca sou promovido? Por que não acontece isso, não acontece aquilo? Porque, na verdade, Deus está esperando você viver os sonhos dele para tornar realidade tudo aquilo que ele deseja na sua vida e que muitas vezes você mesmo deseja a seu respeito. Né? Então, terminando essa breve reflexão, eu colocaria essas 3 frases para vocês. Não parem de sonhar. Seja um sonhador. Ninguém vai se frustrar por sonhar demais. Pelo contrário, quem não sonha é que fica parado. Quem não sonha é que não conquista. Quem não dá a cara a tapa é quem que não alcança aquilo que tem por objetivo. Segundo lugar, transforme o seu sonho no sonho de Deus. Né? Parece contraditório, mas na verdade, encaixar o teu sonho no sonho de Deus para você. Não sonhe o teu sonho sozinho, mas viva o sonho de Deus para você. Aceite o sonho de Deus e encaixe o teu sonho no sonho de Deus. Se não tiver como encaixar o teu sonho no sonho de Deus, então abra mão desse sonho, porque eu te garanto que o sonho de Deus é muito melhor do que os teus sonhos pessoais. E em terceiro lugar, conquiste aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque como nós lemos aqui nesses 2 textos, nem um olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou no meu ou no seu coração aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, certamente, se você sonhar o sonho de Deus, certamente, se você entender o sonho de Deus e certamente se você se esforçar para viver o sonho de Deus, eu tenho certeza absoluta que você vai ser realizado, que você vai ser satisfeito, que você vai ser contente, que você vai ser alegre por viver, né, aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho uma frase que alguns anos atrás Deus colocou no meu coração, que é a seguinte: quem é melhor para escrever a tua história do que aquele que deu a oportunidade a você de vivê-la? Deus foi quem nos deu a oportunidade de viver a nossa vida. E não há outra pessoa melhor para escrever a nossa história, para escrever a nossa vida, para escrever os nossos sonhos, do que aquele que nos oportunou a vida, nos oportunou o ar, nos oportunou tudo aquilo que nós temos. Amém. É isso. Amém. Amém, é isso. Benção. Ali, ó, o comentário da Lourdes Barbosa está dizendo que 70 anos, né? Agora, com 70 anos de idade, entrou na faculdade de... Olha que coisa legal, olha que coisa maravilhosa. Como é que é? Não sei. Só que a irmã, com 70 anos, voltou aos estudos, e com 70 anos ela está estudando pedagogia. A irmã Lourdes Barbosa. Deus permitiu que ela voltasse e realizasse esse sonho dela. Achei aqui, ó. Eu falei, meus irmãos, eu falei oportunou, me perdoa, oportunizou, tá? Isso. Desculpa aí, é o nervosismo aqui da live, me perdoe. Não tem problema não, a gente entendeu. Quanto a isso de entender os sonhos de Deus, eu falei do sonho de ser aeromoça, né, comissária de bordo, e tem mais ou menos uns 4 anos que a Emirates me chamou para trabalhar, não sei se o Marcos se recorda disso, né? Sim. E era um salário, assim, exorbitante, né? E quando ela me chamou para trabalhar novamente, assim, foi Deus, na verdade, falando para mim, olha, se esse ainda é o teu sonho, tu pode realizar.
eu realizo sonhos, mas já nessa idade que eu tinha, Deus então me permitiu entender por que ele não realizou o sonho de ser comissária de bordo, né? Porque o meu sonho literalmente era de voos internacionais, eu viajaria muito, ficaria pouco em casa, e quem me conhece sabe que o meu tesouro, meu bem mais precioso é minha família, desde os meus irmãos, quanto meus sobrinhos, meu marido, minha mãe, né? Então eu teria perdido muito da vida da minha família, muito da comunhão, e sinceramente este é o sonho que eu tinha e não sabia, porque Deus sabia que eu amaria muito mais ter a convivência com a minha família, eu seria muito mais feliz tendo relacionamento com os meus sobrinhos, seria muito mais feliz tendo a vida que eu tive. Ele não permitiu que eu fosse comissária de bordo, e aí depois ele me trouxe essa oportunidade, e eu tive essa plena compreensão, assim, porque eu viveria realmente em voos internacionais também pelas Emirates, mais tempo no exterior do que aqui, e seria questão de escolher entre casamento, entre família, né? Entre estar presente nos momentos deles, e aí eu pude entender, né, os sonhos de Deus que eram muito melhores do que os meus. E isso levou anos, né, para que Deus me fizesse entender isso. Então tem coisas, né, existem sonhos na nossa vida que às vezes não estão esclarecidos do porquê não foi realizado, mas foi livramento de Deus, né, e outros Deus ainda realizará, como a gente acabou de ver o testemunho da irmã Lourdes, né? O tempo Amém. De Deus é o melhor, com certeza, né? Então que nós possamos continuar sonhando e colocando diante de Deus mesmo, que no momento oportuno, né, ele com certeza trará clareza dos nossos sonhos e dos deles para as nossas vidas. Amém. Amém. Pessoal, chegou a hora de dar tchau e nós vamos pedir nesse encerramento para o pastor Mateus fazer uma oração por nós, mas antes disso vamos nos despedir, então queria aproveitar que estava falando aí, dar tchau para o pessoal, para a galera. Um beijo, pessoal, muito bom estar com vocês novamente, muito obrigado por participarem, compartilharem conosco sobre seus sonhos, esperamos que tenha sido bom para vocês, como foi para nós, que Deus continue abençoando vocês. Vou cobrar, viu, tia Eliana, a agenda aí, para a gente poder ir na tua casa, e tu viu que tem uma família inteira que vai também. Beijo, gente, até semana que vem. Marcão? Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação. Lembrando mais uma vez para vocês, se puderem, curtam a nossa página, né? Nós estamos quase chegando às mil curtidas, falta só um pouquinho, né? E tem mais seguidores do que curtidas, então às vezes você já está seguindo a nossa página e ainda não curtiu. Então curta a nossa página, curta o nosso Instagram, siga a gente tanto no Face quanto no Instagram, né? Compartilhe aí as nossas lives, né? Nós temos certeza que Deus tem te abençoado através das nossas vidas, porque nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Amém. E certamente você tem sido abençoado. Então abençoe mais pessoas através das nossas lives, daquilo que nós temos feito, e certamente o nome do Senhor será glorificado. Amo Amém. Todos vocês, né? Aqueles que estão longe, estou com muita saudade de estar perto dos irmãos, muita gente querida, né? Mas eu quero esperar essa quarentena acabar, porque quando eu ver vocês, eu quero abraçar, quero, Amém. Como diz o baiano, dar um cheiro, né? Então, Amém. Oramos para que tudo isso passe logo, para que a gente possa estar juntos em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado. Já são 10 episódios, hein? Graças a Deus, está dando certo. Show. Pessoal, muito bom estar com vocês. Obrigado a todos. Continue aí compartilhando e comentando, compartilhando com a gente também seus sonhos, seus testemunhos, porque isso também nos anima e muito nos edifica. Amém? Então, eu vou pedir para o Mateus despedir e fazer a oração final. Mas antes, eu quero fazer uma última enquete aí. Depois da oração, quero que você escreva aí embaixo com quem eu me pareço mais sem barba. Com a Miriam ou com o Mateus? Estou no meio dos dois. Quem que eu fico mais parecido, com a Miriam ou com o Mateus, beleza? Vai lá, Mateus.
Quero deixar um abraço bem especial para Patrícia Gonçalves, lá de Campos do Jordão. Um abração, Patrícia, ela está aí toda semana. Eu nunca falo dela, Deus te abençoe. E quero deixar um abraço aí também. Bem especial para o professor Walter. Ele é professor de futebol do Matias. Ele nos acompanhou semana passada e também está conosco aí essa semana. Professor Walter, legal. Deus te abençoe, um prazer tê-lo aqui participando desse momento conosco. Amém? Vamos orar. E o mais importante é você abrir o seu coração, apresentar-se a Deus e permitir que o Espírito Santo toque e fale com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, amém. Nós queremos te louvar e te agradecer, te bendizer, te exaltar, porque tu és um Deus maravilhoso. Aleluia. Senhor, quando nos criaste, não criaste, Senhor, máquinas, não criaste pessoas formatadas para viver ou pré-determinadas para viver determinadas situações. Senhor, tu és um Deus maravilhoso que colocaste em nós esse livre-arbítrio, e além de colocar o livre-arbítrio, colocaste em nós essa oportunidade, Senhor, essa independência, Senhor, de sonharmos, de pensarmos, de, Senhor, desejarmos, e nós queremos te louvar por isso, Senhor, porque entendemos que isso é uma semente que tu colocaste em nossa vida, tu nos criaste, Senhor, com isso, e nós te louvamos, Senhor, e nos apresentamos diante de ti, para que usemos de maneira formidável, para que usemos de maneira clara e objetiva essa ferramenta que tu colocaste em nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos levantar como voz de autoridade espiritual nessa noite, para repreender todo desânimo, para repreender toda palavra de maldição, aleluia, para repreender toda palavra de frustração, para repreender toda tristeza, para repreender toda mágoa, para repreender tudo o que o inimigo tem tentado usar para suprimir, para cavar os poços, para atrapalhar a realização dos sonhos daqueles que estão conosco. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. E pedimos, Espírito Santo de Deus, tu que nos conhece, tu que sonda o nosso coração, nós clamamos nesta hora para que tu vais de encontro a todos que neste momento estão com seus corações abertos. Senhor, a todos que neste momento estão receptíveis ao teu toque, nós clamamos nesta hora e profetizamos o ânimo, profetizamos a vida, profetizamos a restauração, profetizamos vida sobre os que estão nos ouvindo. Como o profeta se levantara naquele vale de ossos secos, para profetizar o Espírito, para profetizar a vida, de volta àquele exército. Senhor, nós nos levantamos como palavra profética nesta noite e profetizamos vida, profetizamos cura, profetizamos restauração, profetizamos discernimento, profetizamos corações abertos, ouvidos sensíveis, olhos atentos ao teu ministrar, ao teu agir. Espírito Santo de Deus, que vai de encontro a cada coração nesta hora e reaviva, reacende, Senhor, faz sonhar outra vez. Aleluia. Que aqueles que estão conosco entendam, Senhor, que tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus de bênção, tu és um Deus bondoso e que tu és um Deus que quer usar os sonhos, tu és um Deus que ministra os corações e faz surgir os sonhos, Senhor, em nome de Jesus. Qualquer frustração que seja aniquilada, qualquer impedimento que seja aniquilado,
honrado, e que o teu nome seja glorificado, e que restauração haja, Senhor, tudo que o inimigo roubou, que seja neste momento pela unção do teu Espírito Santo renovado, que a porção dobrada do teu Espírito Santo venha ser derramada sobre cada coração aberto nesta noite, e que ouçamos testemunhos, que ouçamos, Senhor, da tua glória, do teu manifestar sobre cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Eu acho que tchau. parece dois, hein? Tá no meio, né? Tchau, gente. Fez a transição do Mateus para Miriam. Tchau, tchau. Deus abençoe. Nos acompanhe, esteja conosco. Que Deus te abençoe. Missionária Rosilene, um abraço.